Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito da firmeza da fé. Mas antes, eu peço que você dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que outras pessoas possam também ter alcance na palavra de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Amém. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. A firmeza da fé. Todo cristão tem que estar seguro naquilo que crê, com a sua fé firmada no Senhor. Como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A casa está bem firme e jamais poderá ser abalada, porque os seus fundamentos estão seguros. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós temos aprendido do Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus é o único Senhor, está acima de tudo e de todos. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então nós temos aprendido pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre, que nós devemos amarmos uns aos outros, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que devemos amar até os inimigos, que devemos andar no caminho que Ele andou. Todo aquele que quer ir para o céu tem que andar no mesmo caminho que Jesus andou, o caminho da verdade. Então nós temos aprendido do Senhor Jesus Cristo e serão todos ensinados por Deus. Nem sempre será fácil caminhar pelo mesmo caminho que o Senhor Jesus trilhou. Porque o caminho é estreito, é apertado, é cheio de espinhos. É difícil mesmo de caminhar. E muitas vezes nós temos que remar contra a maré e contra a maioria. Mas tendo certeza de que o Senhor Jesus Cristo andou por esse caminho, não importa se a maioria esteja contrária. O que importa é que o Senhor Jesus esteja conosco. Porque se o Senhor Jesus Cristo está conosco, a maioria está do nosso lado, porque Ele é maior do que todos. Então convém-nos atentar com mais diligência. Se nós já éramos diligentes, nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido de Deus, para em tempo algum nós não desviarmos delas. A nossa fé tem que estar firmada na santa palavra de Deus, e serão todos ensinados por Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o que o Senhor Jesus determinou, tudo terá o seu devido cumprimento no tempo determinado por Deus. E nós temos que estar firmes, sem dar ouvidos a A não é a B, mas ouvir somente a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Meu Pai, quem mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Não importa se nós formos ridicularizados, se nós formos perseguidos, não importa se nós formos chamados disso ou daquilo. O que importa é que estejamos dentro da vontade de Deus, com a Santa Escritura, que jamais pode ser anulada, porque o que está escrito, Jesus disse, terá cumprimento, e nós não podemos de maneira nenhuma abandonar a Escritura, mas temos que ouvir somente a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Ele está acima de tudo e de todos, e a sua palavra é a verdade perfeita, a vontade de Deus, que Ele trouxe do coração de Deus, para revelar aos homens, porque ninguém tem capacidade de saber qual é a verdade.
mas a verdade revelada é o Senhor Jesus Cristo, que desceu e se fez humano para padecer na cruz e trazer para nós a verdade de Deus. Então convém nos atentar com mais diligência. O irmão, não deixe de ler a sua escritura, não deixe de ler. Diariamente, reserve um tempo para ler a palavra de Deus e meditar. Reserve um tempo para oração. Reserve um tempo para estar em comunhão com Deus. Porque nós precisamos nos alimentar de Deus, das palavras de Deus. Porque as suas palavras são espírito e vida. Então nós temos que ler, nós temos que buscar, persistir em ler, ensinar, exortar. Assim está escrito. Examinar as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos abrir a escritura, vamos ler mesmo, porque está escrito, buscar a causa, uma coisa com a outra, comparando uma coisa com a outra para achar a causa. E nós vamos fazer assim para que possamos cada dia nos aperfeiçoar dentro da vontade de Deus. Porque nós não podemos mudar o que nós já temos aprendido de Deus, nós temos que colocar em prática. O mundo todo pode mudar, mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todos nós que estamos com a Escritura na mão, temos que olhar somente para Jesus. Não importa a opinião dos outros, o que importa é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nós temos então que receber. Porque no Sermão do Monte, ele ensinava as bem-aventuranças, ele ensinava o perdão para o irmão, o amor ao próximo, o amor até aos inimigos. Jesus foi o único líder no mundo, em toda a história, que ensinou a amar os inimigos, a perdoar por dia, ao menos 70 vezes 7. Quem é que ensina a perdoar? Só o Senhor Jesus. Ele que tinha e tem todo o poder de condenar, porque ele é santo, mas ele ensinou a perdoar. Quando muitas vezes nós vemos os homens condenando os outros, julgando os outros, mas o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos amar sobre todas as coisas, a Deus e ao próximo. Então, de maneira nenhuma, nós podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, atentar com mais diligência ao que temos ouvido de Deus, dos profetas de Deus, o que o Senhor tem falado, e nós temos dado ouvido, olhando para a Escritura, comparando e vendo o que a palavra de Deus tem seu cumprimento, dia após dia. Eu não preciso interpretar, porque a própria palavra já interpreta, já diz tudo. O que eu preciso é ter a unção do Espírito Santo para ter o discernimento, e assim Deus vai falando para mim. À medida que eu for lendo, Deus vai esclarecendo, Deus vai ensinando, Deus vai mostrando, e eu vou colocando em prática. Portanto, irmão e irmã, seja fiel a Deus, ouça a voz do Senhor, atente com diligência a palavra de Deus, para que ela tenha cumprimento na sua vida, na nossa vida, porque o tempo passa, tudo passa, mas Jesus permanece para sempre. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós não podemos vacilar, nós temos que ficar firmes. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é eterna, permanece eternamente, e nós temos que ser fiéis a Deus, sem olhar nem para um lado nem para o outro, olhar somente para Jesus, que é o nosso exemplo, porque nós não podemos ser influenciados por A nem por B, nem pelas coisas deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, está escrito. Portanto, nós não temos que imitar o que o mundo faz. Muito pelo contrário, a Santa Escritura diz que nós temos que condenar as coisas do mundo. Porque o Senhor Jesus é santo. E ele diz, aquele que é santo, seja santificado ainda. Então, se o irmão quer ir para o céu, tem que se santificar mais, tem que procurar se aperfeiçoar, olhar só para frente, olhar para cima, olhar para Jesus. É porque é de lá das alturas que ele vai descer. Então, nosso exemplo é o Senhor Jesus, porque ele é perfeito em todos os seus caminhos. E está escrito que nós temos que segui-lo,
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Construa sua casa sobre a rocha. Não deixe que ela caia, porque se construir sobre a areia, se vier água, chuvas, ventos, ela não vai resistir e vai cair. Mas se a sua casa for construída em cima da rocha, ela vai permanecer firme. Pode vir qualquer terremoto, qualquer chuva, água, seja o que for, mas ela está firme, porque ela está em cima de uma rocha. E não é uma rocha qualquer, a nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quem quiser ir para o céu, tem que ouvir a voz do Senhor Jesus, porque Ele é a porta, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor e Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas e vai levar todas elas para o seu reinado. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos ajudando a estar dentro da sua vontade, buscando na Escritura, comparando e dando amém para o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.